Você nasceu para reinar. Livro do Bispo Robson Rodovalho. Resumo do livro feito por Marcos Thompson. Sucesso e felicidade. Sucesso do ponto de vista de Deus é cumprir o propósito, a missão para a qual nós nascemos, para a qual Ele nos criou. Sucesso é quando a pessoa atinge a plenitude daquilo que Deus a criou para ser. É o caso do grande músico Beethoven, que, mesmo surdo, foi um dos maiores compositores da história. Sucesso é descobrir para que Deus nos desenhou, e felicidade é o prazer de alcançar este objetivo. A finalidade da existência humana é cumprir o seu propósito. Um homem feliz é aquele que tem uma missão de vida. Primeiro vem o propósito, depois a felicidade e depois, como consequência, vem o salário. Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa feliz é aquela que acorda com um propósito, com uma missão, sabendo para o que nasceu. Para uma pessoa dessa, não existe trabalho, mas sim realização. Por isso, para quem vive dessa forma, o trabalho não estressa. Ao contrário, é uma bênção, uma terapia. O propósito é ter domínio. Deus nos fez para dominar. É lógico que para dominar a terra temos de, em primeiro lugar, dominar sobre nós mesmos, dominar sobre a raiva, a depressão, o sexo ilícito, sobre as coisas que querem nos dominar. Hoje, domínio chama-se liderança, ou seja, o homem que domina é aquele que lidera. É o domínio da inteligência, do conhecimento, da sabedoria, é encontrar resposta onde os outros não encontraram. O Evangelho é o reino de Deus. Evangelho significa boas novas. Então podemos dizer que através do Evangelho, a boa notícia do reino de Deus chegou aos nossos corações, à nossa casa, à nossa cidade. Deus criou Adão para esse projeto e não para que ele fosse um adorador, um sacerdote apenas, mas para que ele fosse um rei que reinasse na terra. O projeto original de Deus era implantar o seu reino na terra através de Adão. Liderar significa influenciar. Sucesso é cumprir o propósito. Propósito é ter domínio. Domínio é ter liderança. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. O projeto vencedor do reino de Deus. O reino de Deus é o maior projeto para a humanidade. Esse projeto foi enviado por Deus através de Jesus. Lucas 7, 20 e 22. És tu que és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: vai e diga a João, os cegos veem, os leprosos são curados, os mortos ressuscitados, pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. A primeira porta para entrarmos no reino de Deus é o arrependimento, o nascer de novo, que começa com aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fazendo parte do governo de Deus. Em Lucas encontramos o diálogo entre Satanás e Jesus. Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Autoridade significa posição legítima de governo. O inimigo quis dizer que ele possuía autoridade legítima de governo, o poder legal de governar,
Mas quem deu ao diabo esta autoridade e esta glória? Foi Adão. Quando pecou, Adão entregou o governo nas mãos de Satanás através do pecado. 1 João 3,8 está escrito: para isso manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Mas o que Adão entregou, Jesus resgatou. Então, reino dos céus significa a sede do governo dos lugares altos, da elevação. Assim, quando Jesus disse que devemos buscar o reino dos céus, ele quis dizer que devemos buscar a sede do governo dos lugares altos. Mateus 6,10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é ter o controle sobre toda a terra, reinar sobre o mundo físico, sobre as aves, animais, rios, natureza, homens, ou seja, sobre tudo que existe nesse mundo. Seria maravilhoso se esse mundo estivesse sendo administrado por Deus. Seria um pedaço do céu. Não teríamos guerras, fomes, misérias, epidemias, pecado e etc. Porque o controle de Deus estaria administrando a terra. Você pode governar com Deus, pois o reino de Deus está dentro de você. Não é possível ter o governo somente nas coisas exteriores, se ele não estiver na mente e no coração dos homens. O reino de Deus começa em nós e não termina. Ele toma o reino que está dentro de nós e o coloca na terra, em todos os setores da sociedade. E é por isso que Deus precisa de cada um de nós, porque somos seus instrumentos para que o reino seja expresso e manifestado. O propósito de Deus para nós é que tenhamos domínio sobre todas as coisas, e domínio significa liderança, e liderança é influência. O reino de Deus é um ambiente, e esse ambiente se manifesta quando a igreja assume o seu lugar. Jesus foi a semente do reino e nós somos os frutos dessa semente plantada pelo Pai. Quando o evangelho é propagado, cria-se um ambiente onde o reino de Deus é conectado. E quando o reino de Deus é conectado, haverá uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, entraremos no mundo onde as coisas materiais não serão apenas materiais, mas começam a ser sobrenaturais. Por isso teremos curas, prodígios, milagres, bênçãos, porque o ambiente tornou-se extremamente espiritual. Então, a primeira consequência é a expressão ou manifestação do reino de Deus. Nós somos herdeiros, embaixadores do reino na terra. Por isso, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Devemos estar dispostos a lutar para implantar a vontade de Deus que vem do céu para a terra. Ela precisa começar nos nossos corações, pois aí está a essência para sermos pessoas alegres, amorosas, carinhosas. Precisamos tomar posições todos os dias se quisermos transformar este mundo através do reino de Deus, vivendo a plenitude do reino de Deus. Deus nos criou para sermos reis e sacerdotes. Isto significa domínio e comunhão. Sacerdócio é comunhão e reinado é domínio. Só teremos domínio se tivermos comunhão. Deus deu domínio para Adão sobre todas as coisas recém-criadas. Se perdermos o sacerdócio, que é a nossa comunhão, perderemos o nosso reinado, as nossas forças, o nosso governo. Adão perdeu a comunhão e, consequentemente, perdeu o reinado. Deus chamou o homem para ser rei e sacerdote.
No livro de Êxodo, Israel disse que não queria ouvir a voz de Deus. Eles queriam que Deus falasse com Moisés e este, por sua vez, falasse com o povo. Assim, eles acabaram perdendo o privilégio de serem sacerdotes. Em 1 Pedro, vemos o que Deus pensou e projetou para a igreja no Novo Testamento. 1 Pedro 1:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando pregamos o Evangelho, oramos, jejuamos, intercedemos por alguém, estamos exercendo o sacerdócio. E toda vez que damos ordens para que nada de mal aconteça com determinada pessoa, estamos exercendo o reinado, porque estamos profetizando a palavra de Deus para aquela vida. Mateus 11:12. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus mostra aqui que fomos chamados para exercer uma grande missão. João Batista pregava sobre a vinda daquele que era maior do que ele. Jesus declarou que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas que o menor do reino de Deus seria maior do que ele. Deus nos chamou para vivenciarmos esse tempo onde o Espírito Santo faz milagres, onde os demônios são expulsos por uma palavra nossa, pessoas são curadas, transformadas e restauradas quando oramos, deixam tudo para trás e são renovadas, começando a viver novamente. O tempo dos nossos antepassados bíblicos não era como nos dias atuais, pois o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Jesus ainda não havia vencido o diabo na cruz. A nossa geração é geração da plenitude do propósito que Deus tinha para Adão. O que Adão não viveu, Jesus veio e implantou. Por isso a nossa missão é completar o que Jesus começou. Vamos cumprir plenamente, como instrumentos de Deus na terra, o propósito dele. A nossa geração está abrindo os olhos para enxergar que a vida tem sentido, que não devemos buscar a felicidade, mas o propósito para o qual Deus nos criou. Quando buscamos esse propósito, começamos a viver em plenitude. Continua no próximo vídeo.